E daí, gente, como que vocês estão? Hein, dona Fátima? Tudo bem? Dona Rubimi? Gente, as meninas da chácara não vão vir. Porque a coisa está pegada lá. Lágrimas que Cura está pegado. Diz que o povo já começou a chorar aqui na inscrição, na recepção. Já imaginou? A coisa foi muito forte. Então, meus amados, eu estive em Vitória da Conquista. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. Até que enfim eu vi o Henrique, hein, Henrique? Fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, lá eu tive que ver todos os meus filhos do Rio de Janeiro, né? Porque lá eu tenho uma renca de gente. Daí... E você sabe que está mudando todo mundo para o Rio de Janeiro, né? Paulo Diel está indo para o Rio de Janeiro, Cida está indo para o Rio de Janeiro. Hoje ela ganhou uma casa com 18 cômodos para montar a sede do Reina. É Reina, né? O ministério dela? Reina. Lá no Rio de Janeiro. Um judeu deu para ela montar a sede. E do Rio de Janeiro fui para Londrina. Daí encontrei Neuzinha em Londrina, mamã. Foi muito bom, conversamos um pouquinho. Tivemos alguns papos sérios. Foi muito bom. Digo, tá bom, vou orar. Apertei o dedo no olho dela. E disse, Senhor, manda um anjo aqui agora. E que esse anjo comece a fazer uma cirurgia nos olhos dela. Para que ela seja curada agora. Nisso ela caiu no chão. E ficou ali. E eu comecei a atender os outros. Daí, eu fui falando com os outros. E falei, deixa ela aí. Fui falando com os outros, daí eu voltei e dei a mão para ela assim. A primeira coisa que ela viu é a minha mão. Acertou a mão, daí eu levantei ela. Quando ela olhou para mim, ela disse, apóstolo, estou enxergando tudo. Aleluia. Simplesmente ela foi curada completamente. Ontem à noite eu fui tirar a prova dos 10, né? Deixei 10 horas passadas e fui lá. E daí, como que tá? Apóstolo, normal minha vista. Eu não via nada, estou vendo tudo agora. Totalmente curado. Se não bastasse isso, daí à noite, eu ia fazer uma outra pregação. Eu ia pregar sobre o preço da unção. Mas como eu não consegui terminar a lei dos 2 altares de manhã, faltou eu falar sobre fé, eu engatei na fé, e daí vocês sabem quando eu falo de fé, né? Vai embora. E foi. E Deus começou a me dar a profecia, revelações do povo e tal. E quando eu olhei para um cara assim, Deus me falou assim, ele vai morrer em 5 anos. Quando Deus já me fala isso, eu já sei o que é, né? Daí eu mandei, traz a tua cadeira aqui, pus aqui na frente. Daí eu disse assim, ó, você ia morrer daqui 5 anos, mas você vai morrer agora. Porque o Senhor vai te ressuscitar e curar. Aleluia. Gente, foi um susto naquele salão. O povo ficou tudo apavorado. Simplesmente o cara morreu. Parou de respirar. O Adriano pôs até aqui o dedo, parou tudo. Ficou assim, ó. E daí eu orei com ele, ele foi ressuscitado na hora. E todas as dores, todos os sintomas que ele tinha ido, passaram tudo. Gente, eu vim impactado. Sabe por quê? A Cida Nicolau tinha me falado esses dias que nós vamos entrar em um nível de unção muito grande. O voo das águias vai transbordar. E muitos milagres vão acontecer. E daí, quando eu estou em Vitória da Conquista, ministrando com os pastores, um pastor levantou
e entregou a mesma palavra para mim. Disse: Coraiola, Deus agora vai derramar abundantemente. E eu quero que isso pegue em vocês. Amém. Porque a unção vem para a cabeça, certo? Eu sou cabeça. Depois ela vem para a barba, vai pegando todo o corpo. E esta unção estará sobre vocês também. Agora, eu te pergunto uma coisa, Fátima. Esta unção é só para mim? É para quem? É isso que nós temos que compreender, o porquê o Senhor deixou a igreja na face da terra. Ele não deixou para um ou outro fazer. Gente, quando diz assim, todos devem profetizar, todos devem profetizar. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quer dizer, todos que creem vão fazer o quê? Expulsar demônio, curar enfermos. Isso é para todos. Nós não somos, gente, chamados para ficar assistindo. Então vocês estão com uma tremenda oportunidade com o lar de paz. Que cada lar de paz de vocês seja uma usina de poder do sobrenatural de Deus. Todas as pessoas que chegarem naquelas reuniões, vocês orem e vocês vão ver a manifestação de Deus no lar de paz. Por que a gente faz lar de paz? Para que cada um da igreja, qualquer um, não precisa ter ministério, pode ter entrado na igreja há pouco tempo, o lar de paz não tem nenhuma limitação, é para todo aquele que crê. Até se for endemoniado, se quiser fazer um lar de paz, pode. Porque é capaz de ser liberto no lar de paz também, né? Então nós temos que ver que o Senhor está lançando o reino sobre todos. Amém? Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos devedores. não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Rei, poder e a glória para si. Eu pergunto o seguinte: o Pai Nosso foi a única oração que Jesus ensinou. Na verdade, o Pai Nosso o que é? É a oração para todos. E se você for ver, é o estabelecimento do reino de Deus, é a tua provisão, já é a confissão dos teus pecados, quer dizer, é todo o esquema do que eu tenho que ter na minha vida diariamente. Então nós temos uma noção, às vezes, de igreja, gente, que é totalmente romana. Roma é que pregou e prega até hoje que tem o clero e tem os outros. Nós não fazemos parte de Roma. Nós somos parte da igreja do Senhor Jesus. Significa que nós todos somos iguais perante Deus. Vocês têm que compreender que os pastores, os profetas, os evangelistas, aqueles que têm ministério, são só facilitadores da igreja. Quem vai orar com os enfermos? Todos. Quem vai expulsar demônio? Todos. Quem vai fazer tudo? Todos. É isto que Jesus deixou claro para a igreja. Tanto é que na igreja primitiva, todos faziam isso. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia... Em quantos havia temor? Todos. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia das suas necessidades. E perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, meus amados, nós temos que entender o que é a igreja, porque senão a gente fica naquela de ir no domingo da igreja e pensa que isso é igreja. Igreja não é isso. Igreja somos todos nós. E o que nós fazemos? Estamos para fazer tudo o que é necessário para estabelecer o reino. Agora você vai me perguntar assim, mas apóstolo, como que as coisas começam a acontecer na minha vida? A primeira coisa que você tem que ter é um encontro com Deus. Não adianta. Tudo se move depois de um encontro com Deus. Você pode falar de Jesus, pode falar da Bíblia, milhares de vezes para uma mesma pessoa. Se ele tiver um encontro com Deus, você não precisa falar nenhuma palavra. Isto faz a diferença. Abram agora suas Bíblias em Gênesis capítulo 28, verso 10. Vamos falar do Jacó. Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, descendente da tua descendência. Não, Abraão de teu pai. E o Deus de Isaque, esta terra que está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta a porta do céu. Olhem só que situação. Jacó não escolheu o lugar. Jacó foi para o meio do deserto, estava andando. Deu cansaço, ele parou. Só que naquela parada veio um sonho. E este sonho não era um sonho, era um encontro com Deus. Então nós temos que saber uma coisa. Primeiro, aonde que você vai? Em Betel, na casa de Deus. Mas aonde é? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar é Betel. Eu me lembro até hoje, eu estava vindo de ônibus de Goiânia para cá, e eu estava terminando de ler um livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Esse livro é tremendo, gente.
O povo mais feliz da terra. E quando eu fui terminando o livro, eu fui tomado assim, numa unção, numa coisa tão diferente. E eu chorava alto dentro do ônibus, que eu tinha que pôr a mão na boca. Eu disse, meu Deus, que escândalo vai ser aqui, todo mundo prestando atenção em mim. E não era assim de noite já, então qualquer barulhinho aparece. E eu soluçando. Para mim, aquele momento foi o quê? Betel. Eu tive encontro com Deus. Uma das coisas que nós temos que saber é que quando há quebrantamento no nosso coração, a ponto de chorarmos sem motivo, é porque ali nós estamos tendo um encontro com Deus. E uma das ações nossa que acontece com a gente quando a gente tem encontro com Deus, é que o coração se derrama. E nós começamos a chorar na presença de Deus. Ó, eu devo sonhar uma média de 3 a 4 sonhos, em média, por mês, de avivamento. E todo avivamento marcado por choro. Daquela presença eu começo a chorar. O que é isso? Isso é Betel. Isso é a casa de Deus. E quem marca esse encontro? Deus. Então nós temos que perceber algumas coisas. Nós temos que observar em Jacó algumas coisas. Não havia pré-determinado onde passaria a noite. Primeira coisa. Ele não sabia onde ia passar a noite. Ele não tinha escolhido o lugar. Mas ele se dirigiu para lá. Por causa do pôr do sol. O motivo é porque o sol se pôs. Então ele não escolheu o lugar. Então significa que na nossa vida, no dia a dia, nas situações e circunstâncias que vão acontecendo, que nós não escolhemos lugar, nós não escolhemos nada, nós podemos ter um encontro com Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, então nada acontece na tua vida à toa. Vocês sabem que eu estou voltando de Londrina. Há exatamente 23 anos atrás, naquele lugar, eu fiz um pacto com Deus. Podia ser em qualquer lugar, mas foi naquele lugar. E Deus me levou agora de volta lá. E isso que eu vivi lá não é à toa. É uma resposta, depois de 23 anos, daquilo que começou com um simples encontro com Deus. Onde Deus me falou, eu não quero que você seja apenas um crente. Eu quero que você seja um servo da orelha furada. E eu fiz um pacto com Deus para ser um servo da orelha furada naquela noite. Mal eu sabia o que aconteceria depois disso. Não sabia que eu vinha para Palmas, não sabia que nada que ia acontecer. Eu vim para Palmas para ser advogado, ganhar dinheiro, ter uma vida normal. Mas depois daquele encontro que eu tive com Deus, aquele encontro lá em Londrina, aquilo mudou a minha história. Aquele encontro transformou o advogado em um pastor. Transformou uma dentista em uma pastora. Sim ou não? Depois eu fui convidado por Deus para dizimar o meu tempo. Anos depois. E eu comecei a subir o monte. E no monte eu tive outro encontro com Deus. Foi aonde Deus me falou, eu te entregarei essa cidade. Foi outro encontro. Então cada encontro que eu tive mudou alguma coisa na minha vida. E eu não escolhi o lugar. Vocês estão entendendo? Quando nós temos um encontro com Deus, fases, novas fases, começam em nossa vida. Por exemplo, domingo terminou o retiro do louvor. Eu sei que muitos de vocês, nesse final de semana, tiveram um forte encontro com Deus.
como Jacó. Perceba, o lugar onde Jacó escolheu ficar não era qualquer local, mas ele não sabia. Era Betel, era a casa de Deus. Nós às vezes dizemos assim, eu vou sentar aqui. Que nem agora, há meses atrás, um mês e pouco atrás, eu fui fazer um exame, fui fazer um check-up. Vocês notaram que eu estou mais magro? Sentiram que eu emagreci um pouco? Daí, vocês nem para me entusiasmar um pouco, gente. Daí, eu estou ali e, sem querer, encostei na parede assim para esperar. Não tinha ninguém, aquele corredor limpo, todo mundo, sem ninguém. Eu fiz assim. Dali a pouco, sem eu esperar, eu sinto um toque no braço. Não era ninguém. Não era gente humana. Era gente espiritual. Não importa o lugar. Não importa o que você esteja fazendo. Às vezes está dentro do teu carro, pegando no sono, se transformou Betel na tua vida. A casa de Deus, onde o céu se abre, a porta do céu se abre, os anjos sobem e descem, uma escada aparece. Então não existe um lugar que é Betel. O lugar é escolhido por Deus. Onde você estiver, Ele transforma em Betel. Você está trabalhando, se transforma em Betel aquele lugar. Por quê? Porque ali começa algo novo. Deus queria fazer algo com Jacó. E ele começa a história com Jacó falando o quê? A mesma promessa que ele tinha feito para Abraão. Agora ele responde para o neto de Abraão. O meu compromisso, Jacó, com você é o mesmo compromisso que eu tinha com Abraão. E eu quero falar para vocês, é exatamente isso. O nosso Deus é um Deus geracional. Ele tem compromisso com a geração. O mesmo compromisso que ele tinha com Abraão, ele tem com você. Porque você, pela fé, se tornou filho de Abraão. Você não é o Jacó. Você tem um nome, tem uma casa, tem uma família, tem tudo. Mas você é filho de Abraão, por fé. Então esta promessa é para você. Cada domingo que a gente vem para a igreja é uma oportunidade de um encontro com Deus. Uma palavra pode mudar a nossa história. Uma unção, um canto pode mudar a nossa história. Ali se tornou o quê? Betel. O que para Jacó era apenas um lugar, e é isso que nós temos que entender. Às vezes a gente vai em um cinema, é cinema. Vai em um restaurante, é um restaurante. Vai em um hotel, é um hotel. Me lembro até hoje, eu na conferência da Batista Nacional em Recife, saí fora do ginásio assim, olhei, nenhum hotel. Eu digo, meu Deus, não tem hotel aqui perto. Só tem lá para a beira da praia. Daí vou gastar de táxi e aquela coisa de ir e voltar. Eu digo, não, vou facilitar a coisa. Dei uma olhada melhor. Opa! O que tinha do outro lado da rua? Eu estava no Geraldão. O que tem no outro lado? Um motel. Eu digo, é aqui. Cheguei lá no motel. Imagina os religiosos me olhando. Eu digo, por favor, quanto que é a diária? A menina disse, 2 horas é tanto, 3 horas é tanto, 4 horas é tanto. Eu digo, não, você não me entendeu. A diária. Só para o senhor? Eu digo, só para mim. O senhor vai se hospedar aqui? Eu digo, vou me hospedar aqui. Ela disse, a diária é tanto. E eu disse, tem direito ao café da manhã? Ela disse, com o café incluído. Eu digo, então eu quero um quarto. Imagina a pastorada tudo na conferência, vendo eu entrar e sair do motel. Entrei,
fui no meu quarto, tirei o meu vidrinho de óleo, porque quem transforma um lugar santo é você, é a tua presença. É isso que você tem que saber. Aquele local se tornou Betel porque Deus escolheu, mas a presença de Jacó atraiu a presença de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Jacó. É isso que nós temos que entender. Na terra as coisas acontecem porque existe um homem, existe uma mulher, e ali tem um projeto de Deus, e Deus se faz presente, ele visita aquele local, não à toa, é por causa que você está ali. É isso que nós temos que entender. A sarça não queimou no monte à toa, é porque lá embaixo tinha um Moisés. Então você tem que compreender que você não é um qualquer um. Você é a menina dos olhos de Deus, a ponto dele parar qualquer coisa para ter um papo com você. São oportunidades. Por exemplo, o Douglas, você não teve uma tremenda oportunidade trabalhando aqui na igreja? Não foi uma benção? Cada vez, cada lugar, cada coisa que nós fazemos é uma oportunidade. Você não teve uma oportunidade de ir lá no Diante do Trono? Cada coisa que fazemos é uma oportunidade. Você não teve a oportunidade da tua vida vindo para a escola do sobrenatural? Olha o resultado aí. Quem diria? Então são oportunidades que Deus cria, que se transforma em Betel. Mas vocês querem a história do motel, né? Vou terminar para vocês. Ungi todo o motel, porta por porta. E daí eu entrava, saía, tal. No domingo, os pastores de João Pessoa vão me buscar para eu ir pregar em João Pessoa. Imagina o susto deles. Eles se encontraram comigo no Geraldão, e daí disse, e a tua mala? Eu digo, tá no meu hotel. Então vamos lá. Eu digo, pode parar aqui. Meu Deus do céu! Parou na frente do motel. Coraiola, você está no motel? Eu digo, tô. Não tem problema. É. Com a maçã mordida. É. Hoje você sabe que não é mais motel lá, né? Deixou de ser. Vou contar toda a história para vocês. Porque agora tem uma lei que não pode ter motel ali. Daí, quando eu fui pagar a conta, e daí a menina me perguntou, e daí o senhor gostou aqui da nossa hospedagem? Eu digo, muito boa. E ela disse, e foi muito bom esse final de semana, né? Eu digo, mas por quê? Ela disse, o senhor foi o nosso único cliente. Você tem que saber disso. Até o diabo foge quando você está em um lugar. Vocês sabem o que é ficar no motel? Teve um prejuízo comigo. Agora vocês querem saber? Eu sou o perigo dos motéis. Eu, sem querer, no Rio de Janeiro, cheguei no hotel Presidente e não tinha quarto. E daí eles tiveram que me pôr no motel, que eles têm no lado. E eu entrei no motel. Digo, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a partir de agora isso daqui nunca mais vai ser motel, vai virar hotel. Pois eu não volto agora lá. O hotel do lado já não é mais motel, já transformaram em hotel. Já estão reformando o Presidente, aumentando o motel. Por quê? Porque a necessidade de hotel é muito grande hoje. Então dá mais lucro o hotel do que o motel. Porque agora, com essa liberdade que tem, não precisa mais ir para um motel. Vai para qualquer lugar. Então está virando o quê? Hotel. Mas por que eu estou te contando isso? Além de você estar em Betel, em qualquer lugar que você está, aonde você vai, você transforma. Tanto é que Jacó declara, este é o lugar que eu chamo de casa de Deus. Foi ele que declarou, não foi Deus que falou.
Foi ele que disse, é a casa de Deus. E é isso que nós temos que entender. Aonde nós estamos, nós transformamos em casa de Deus. A qualquer segundo, você pode ter um encontro com Deus. Ou qualquer pessoa que esteja perto de você. Interessante. Jacó não escolheu nada, mas Deus escolheu tudo. O que para Jacó era apenas um lugar, para Deus era o lugar. O lugar. Onde Jacó teria um encontro com Deus? No o lugar de Deus. Para acontecer o que com Jacó? Para ele mudar a sua vida. Eu tive encontro com Deus em Londrina. Naquele dia, ele mudou a minha história. Onde foi o encontro com Deus que você teve? Que Deus mudou a história. Se lembre encontros que você teve com Deus que mudaram a tua história. Então, temos que saber que em Betel, ali foi o lugar que ele viu anjos. Olha só tudo o que aconteceu. Ele viu anjos subindo e descendo. Aonde Deus estendeu a mesma aliança com ele que ele tinha feito com Abraão. Foi ali que ele disse que através dele ele salvaria o mundo. Foi ali que Deus definiu o destino profético de Jacó e a sua história foi delineada. Então veja só o que um encontro com Deus fez na vida de Jacó. Imagina o que um encontro com Deus pode fazer na tua vida. Jacó teve uma mudança radical a ponto de ser, a partir dali, começar uma mudança tão forte que mudou até o nome dele. O que isto teria a ver com você hoje? Esta é a pergunta desta noite. O que isso tem a ver com você hoje? Da mesma forma que Jacó, nós somos levados por acaso para lugares. Acontecem algumas coisas estranhas na minha vida. Eu sou estranho. Eu tinha que fazer um documento no Rio Sono. E daí eu até falei para a Marili assim, Marili, eu vou sair bem de manhã, eu vou lá no cartório, faço o que eu tenho que fazer e venho almoçar de volta aqui. Esse era o meu plano. Entrei por Tocantins para ir para Rio Sono. Quando eu entro na terra dos índios, não tem ponte nos rios. Você passa no meio do rio. Tudo bem, não tem problema. Quando eu fui passar no meio do rio, o carro morreu. Não pegou. Quando eu vi, os tapetes começaram a levantar. Não era sobrenatural. Era a água entrando no carro. Eu saí do carro, abri o capô. A água estava quase na vela. E daí eu disse assim, fui no canto ali e disse assim, Senhor, da onde virá o meu socorro? Sabe essas orações bem, né? Da onde virá o meu socorro? E Deus, na hora, respondeu para mim, de lá, um carro azul. Me disse até a cor do carro. Para mim foi por acaso que o carro pifou. Para mim foi por acaso que a água entrou do carro. Para mim era por acaso tudo. Mas para Deus era o lugar escolhido. Porque aquele local se tornou o que na minha vida? Betel. Eu nunca tive antes daquele dia uma revelação tão nítida da voz de Deus como naquele dia. O teu socorro vem de lá, um carro azul. Comecei a ouvir um barulho. Vem vindo uma picape. Que cor que é? Claro, não podia ser outra cor. Azul. Parou.
E eu fui assim falar com o rapaz. Por favor, você tem corda para a gente puxar o carro? Ele olha para mim, rindo, zombando de mim. Sabe o que ele me falou? Que corda, que nada, eu tenho é corrente. Quando ele me respondeu aquilo, Deus falou comigo outra vez. Nunca esqueça, na tua vida, quando eu te mandar socorro, nunca vai ser na fraqueza do homem, mas na minha fortaleza. Gente, aquele lugar no meio do mato, naquele rio, se tornou o que na minha vida? Betel. Eu tive encontro com Deus, eu ouvi a Deus. Deus estava ministrando diretamente na minha vida. Daí puxaram com a corrente o carro. Quando eu saí fora assim, fui dar na partida, pegou na primeira. Daí eu já saí patinando, orando em línguas. Tinha tanta água dentro do carro que eu abri a porta para sair pela porta, a água assim. E orando em línguas. Meu Deus, que experiência sobrenatural que eu tive naquele dia. Chego em Rio Sono, porque eu fiquei esperando lá, já é o cartório fechado. Quer dizer, todos os meus planos, acabou. Vou ter que almoçar em Rio Sono. Grande metrópole do Tocantins, de 8 ruas. Procurei pelo McDonald's, não tinha. Bob's, não tinha. Girafas, não tinha. Só tinha lá o restaurante da Dona Maria. Parei. Entrei. E veio a Dona Maria me atender. E ela me pergunta, eu pergunto para ela, tem almoço? Não, na hora do almoço de um restaurante vai ter o quê? Não é uma pergunta imbecil, mas eu fiz. Tem almoço? Ela disse, depende. Meu Deus, a resposta foi pior ainda. Se a pergunta foi essa, imagina essa resposta. Eu digo, mas depende o quê? Ela depende o que o senhor quer comer. Eu digo, não, um arrozinho, um feijãozinho, uma saladinha de tomate, um pedacinho de carne, tá bom. Ela disse, não, isso nós temos, o senhor pode sentar aí. O senhor quer tomar uma Coca-Cola? Eu digo, por favor. E daí eu comecei a olhar na parede, tinha um quadro de santo, tinha um quadro da Arca de Noé, tinha um quadro de outro santo, tinha outro quadro desses, quadro de passagem da Bíblia. E eu perguntei para ela assim, Dona Maria, ela lá na cozinha, a senhora é católica ou é evangélica? Ela disse, por quê? Eu digo, porque aqui a senhora tem uns quadros católicos, outros evangélicos. Gente, a gente fala aquela besteira, né? Quadro não tem religião, né? Daí, ela disse, não, eu sou católico. Eu digo, tá bom. Daí ela traz uma bandeja, põe a comida na minha frente e senta na minha frente. Você já imaginou uma pessoa estranha, senta na tua frente para você almoçar? E nisso o Espírito Santo começa a falar comigo. Conta o teu testemunho para ela. Eu digo, Senhor, eu estou almoçando. Senhor, eu estou almoçando agora. O Espírito Santo, começa o teu testemunho. Entre uma bifada e outra, fui contando o que Jesus tinha feito na minha vida. Terminei de almoçar, perguntei para ela, quanto é? Ela me falou, eu tirei uma nota de 50 e dei para ela. Ela disse, eu não tenho troco. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, o cartório já abriu, eu estou indo lá no cartório, pego o trocado e volto aqui lhe pagar, tá bom? Ela disse, tá bom. Fui no cartório, fiz o que eu queria, voltei. Quando eu chego, ela está na casa da vizinha, vem correndo, alegre. Vem correndo, digo, olha, Dona Maria, obrigado, está aqui o dinheiro. Ela disse, antes do senhor ir embora, eu quero lhe falar uma coisa. Fazia 15 dias que ninguém entrava no meu restaurante. Sabe o que o senhor comeu? A comida que eu ia comer. Eu não tenho mais nada dentro de casa. O senhor comeu a minha comida. Gente, me senti que nem Elias.
na casa da viúva, que comeu o último pedaço de pão da viúva. Eu digo, meu Deus, a coisa é sobrenatural, então. Ela diz, mas mais importante do senhor vir aqui, hoje comer no meu restaurante, é o que o senhor trouxe para a minha vida. Eu estou com o meu coração que não aguenta dentro de mim. Eu quero lhe falar que a partir de hoje, eu vou para uma igreja evangélica. Eu já aproveitei o embalo e disse, e a senhora não quer aceitar Jesus? Ela disse, agora. E daí eu orei com ela, ela aceitou Jesus. E eu fui embora. Eu pergunto para vocês, aonde foi a Betel da casa desta mulher? Aonde foi Betel na vida desta mulher? A minha chegada na casa dela. Imagina o que essa mulher estava pensando antes do almoço. 15 dias sem ninguém entrar no restaurante dela. Então nós temos que ver, se eu não encalho naquele rio, se o rio não entra água, se não acontece nada disso, não tinha acontecido o que aconteceu. Então nós temos que saber que na nossa vida, situações e circunstâncias são motivações para que Deus tenha um encontro com a gente. Às vezes quebra o carro na estrada, você em vez de ficar brabo, você já diz, opa, aqui vai se transformar em Betel. Às vezes furou o pneu, estourou o pneu. Você já grita e diz, glória a Deus, a escada vai subir e descer já aqui. Os anjos vão subir e descer. Isso aqui se transformou em Betel. Porque Deus marca encontro com a gente dessa maneira. E um encontro desse pode mudar a nossa história. Mudou a minha em relação a tudo isso que aconteceu. Porque eu vi a provisão de Deus, eu vi o socorro de Deus. Mas mais do que isso, eu vi que todo o meu atraso, tudo que eu tive, foi porque Deus tinha amor tão grande por uma mulher naquele lugar, que eu tinha que entrar naquele dia, naquele restaurante, para falar com ela. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Senhor vai começar a te usar para marcar encontros com outros, e vai usar situações e circunstâncias para que você tenha encontros com Ele. Jacó tinha que sair de Betel com uma promessa, a promessa de Abraão. Por quê? Porque ele não tinha a promessa de Abraão. Ele só tinha a bênção do pai em relação ao pai e em relação à herança. Mas ele precisava ouvir de Deus a promessa que Deus tinha com o avô dele, Abraão. Veja só Abraão. Deus fala com ele e diz assim, leva teu filho para o Monte Moriá. Que dia que nós vamos estar no Monte Moriá? Não. Dia 3 de junho. Dia 31 nós estamos saindo do Brasil. Quem daqui está indo para Israel esse ano, gente? Ninguém. O Firmino pode ir comigo agora, Cláudio, né? Ele não está fazendo nada mesmo aí. Ele está no Betel de Deus agora lá. Vira e mexe, ele está em casa ali. Situações e circunstâncias. Só para que a gente tenha um encontro com Deus. Teve quando? Lá em Israel, né? Então, gente, 31 nós estamos saindo. Veja só. Abraão sobe o Monte Carmelo. Um Monte Moriá. Com o filho. Vai apresentar o filho em sacrifício. Só que Isaac já era velho, teve que concordar com o sacrifício. Mas ali se tornou o que na vida de Isaac e de Abraão? Betel. Ali eles tiveram encontro com Deus. Ali foi um lugar profético muito grande. Vai pensando aonde tem sido o teu Betel, aonde que Deus tem te encontrado. Veja só o Henrique agora, veio para Palmas. Estava lá no Rio de Janeiro, com emprego, com tudo. Veio para Palmas. Palmas pode se tornar na vida dele o quê? Betel.
Me lembro a primeira vez que eu fui para Londrina, gente. Eu estava tão endividado, mas tão endividado, que quando me falaram, vai ter um retiro para homens de negócio, eu digo, estou dentro, porque eu tenho que fazer negócio para sair dessas dívidas. Chego lá, aquele estacionamento cheio de carro novo, importado, eu digo, meu Deus, eu nasci para isso. Mal eu sabia que o Senhor tinha marcado uma armadilha para mim, porque ali seria o quê? Betel na minha vida. Ali pela primeira vez eu conheceria Jesus verdadeiramente, com todas as palavras. Até então eu tinha ouvido falar de Jesus, até então eu tinha um Jesus religioso, mas ali, agora do modo que aquele povo me falou, eu conheci o plano de Deus. Por que Jesus tinha que entrar na minha vida? Aquela chácara se tornou Betel. Tanto é que quando eu cheguei em casa, eu aceitei Jesus com a Marili. O encontro foi tão violento que eu não conseguia dormir. Até hoje, quando eu tenho uns encontros com Deus, a coisa é violenta demais, eu não consigo dormir de tanta unção. Vejam só, quando eu estava em Londres, quando a glória de Deus entrou naquela cozinha, e Deus falou nitidamente comigo, ali aquela cozinha se tornou o quê? Betel. É a primeira vez que eu senti a glória de Deus densa. Eu tinha sentido unção, mas glória de Deus foi a primeira vez. E no meio daquela nuvem que entrou dentro daquela cozinha, Deus falou comigo, você não tem um sonho? Ir na Capela Moriá? Quando na minha história eu imaginei que um dia eu ia alugar a Capela Moriá para fazer um congresso dentro da capela? Quando que eu imaginei que seria o único brasileiro, até agora, a fazer isso? Mas ali foi um Betel. Aquela capela nunca foi alugada para ninguém, eles falaram. Só para nós. O que você acha? Deus tem alguma coisa a ver com isso? Um Betel, um encontro com Deus, pode mudar a nossa história, gente. O ano passado eu preguei em todos os voos das águias. Foram 10 estados diferentes. A palavra que Deus me entregou dentro da Capela Moriá. Sabe quantas milhares de pessoas foram abençoadas pela mesma palavra? Só porque eu tive um Betel. Ali naquele lugar. Olha a repercussão de um encontro com Deus. Olha a unção que saiu daquele momento, daquele dia que eu tive um encontro com Deus. Agora eu pergunto para vocês, essas duas pessoas que eu contei a história para vocês que aconteceu nesse final de semana, no sábado. O que se transformou aquele congresso na vida delas? Betel. Uma foi curada dos olhos. Outro venceu a morte. Isso marca a vida de uma pessoa ou não marca? É Betel. E por que Deus está me falando para eu falar para vocês sobre isso? Porque em poucos dias, muitos de vocês vão ter um encontro muito forte com Deus, sem saber dia e hora e local. Eu acho que algum de vocês vai ser até arrebatado. Sabe por quê? Porque quando a igreja começa a orar, quando a igreja entra em uma dimensão de oração, como vocês estão orando. Já acabou a campanha, não? Vocês podem ter certeza. Tá para acontecer alguma coisa. Amém? Meus amados, da mesma forma que Jacó, nós somos levados para lugares, para momentos, diante de pessoas, diante de situações,
diante de circunstância que nunca nós planejamos, porém ali se transforma casa de Deus. Mas para que Deus nos leva para isso? Por um motivo só. Diga comigo, porque Ele quer. Não, vocês estão muito fracos. Porque Ele quer um encontro comigo. Gente, quem marca o encontro é Deus, não é você. Eu gostaria de encontrar com Deus. Liga para o céu e diz, quero marcar uma horinha com Deus. Ele te pega no momento que você menos espera e marca um encontro com você. E aquilo muda as circunstâncias e a situação. O que é por acaso para nós, para o ajudador que é o Espírito Santo, não é. Então você tem que compreender uma coisa. Nesse tempo, neste momento na tua vida, as Betéis são encontradas por você. Os encontros com Deus acontecerão. As portas do céu se abrirão. Os destinos proféticos são escritos. E a história vai ser delineada. Você está preparado com o encontro com Deus? O bom do encontro com Deus é que nunca mais seremos os mesmos. E faremos coisas que nunca imaginamos fazer. E renunciaremos a coisas que nunca deixaríamos. Me lembro até hoje. A Marili. Fomos consagrados em Recife. Recife tem muita coisa com a gente, né? Você já notou. Fomos consagrados lá em Recife. No Geraldão, Apóstolo. Lotado, ginásio, diante do trono, fazendo louvor. Márcio Valadão, pregação. Quer dizer, festa completa. A Marili cai de cama e só levanta 60 dias depois. Meu Deus do céu. Quem vai imaginar? Gente, a gente sendo consagrado apóstolo, conselho apostólico reconhecendo, não foi uma consagração assim qualquer, foi uma consagração. Só 4 pessoas no Brasil foram consagradas nesse nível. Renê Terranova, Márcio Valadão, Bispo Rodovalho e a gente. Quer dizer, era motivo de alegria, né? De a Marili cair de cama. Eu saio de madrugada porque eu vinha para cá. Quando eu ligo do aeroporto, ela estava tremendo de febre. Quando eu chego em Palmas, ela já tinha ido ao médico. O médico disse que o caso dela era seríssimo, que ela tinha que vir para Palmas porque se começasse o tratamento lá ia demorar. Aplicaram uma injeção para ela não coagular o sangue durante a viagem, senão ela morria no avião. 60 dias dentro daquele quarto. Um dia eu me lembro até hoje, entrei no quarto, a cama ensanguentada. Tinha escapado o soro, o tubinho. A apóstola Neuza me ligava todo dia. Apóstolo Coraiola, estou tão preocupado. Digo, fique tranquila. Deus está falando com a Marili. Quando ela decidiu uma coisa, no outro dia ela levanta da cama. Entrei no quarto um dia, ela tinha acordado, ela disse, menininho, estou com uma vontade de comer banana. Bate a campainha, era um pastor, com um cacho de banana. Deus assim, ela tinha que tomar 3 injeções de R$70 cada uma. A secretária da saúde providenciou tudo, nós não gastamos um tostão. 3 médicos dentro de casa, sem cobrar um tostão. Mas em um dia, aquele quarto se transformou em Betel. E ela disse assim, Senhor, você quer o meu Isaac? E Deus disse, quero. Ela disse, pois hoje eu te entrego a minha profissão
e o meu consultório. No dia seguinte estava de pé, totalmente curado. Situações e circunstâncias que nós não entendemos são encontros marcados com Deus para mudar a nossa história. A gente quer um encontro festivo, se possível no cinema, em uma festa, no restaurante. Já imaginou Deus marcar um jantar com você? Não é bom. Mas são situações e circunstâncias que se transformam o quê? Betel na minha vida. Naquele dia, quando ela entregou Isaac, que ela entregou tudo, Deus falou para ela assim: Marili, eu tenho muitos dentistas, mas pastores são poucos. Era o Betel da vida dela. Vejam só, hoje ela está lá com as mulheres. Mudou totalmente a vida dela. Quantas mulheres estão sendo ministradas nesse Brasil e fora, quando ela viaja para fora também. Então, meus amados, você tem que encarar que Deus tem um encontro marcado com você. E aonde vai ser esse encontro? Não importa o lugar, não importa o dia, não importa a hora, não importa a circunstância, Deus vai ter um encontro com você. Que pode mudar a tua história. Amém? Meus amados, abra a sua Bíblia para nós encerrarmos em Zacarias capítulo 4. Verso 6. Você tem que compreender que Deus, quando tem um propósito na tua vida, age desta maneira aqui. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Deus marca. Jacó fugindo. Jacó não sabia do seu futuro. Jacó não tinha dinheiro nem para comprar um marmitex. Estava fugindo no meio do deserto. E Deus escolhe aquele local, porque só tinha uma pedrinha ali, que ia servir do quê? De travesseiro. E aquele local se transforma em Betel na vida de Jacó. Muda toda a história dele. Porque assim age Deus. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Quando Deus tem um encontro conosco, é pelo Espírito. É um choque. É um abalroamento. É algo que acontece em nós, que nós não temos dúvida. Neste lugar, Deus falou comigo. Por isso que vem como em Jacó, temor. Porque você tem certeza, Deus teve encontro comigo. Eu estou anunciando para você porque isso vai acontecer na vida de muitos de vocês. Já tiveram encontros e vão ter mais encontros ainda. Porque o Espírito Santo quer nos aprimorar. Para que um dia, todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Os encontros que nós temos com Deus nada mais é para nos aprimorar, para chegarmos mais perto do ponto, do destino profético que temos em Deus. Amém? Eu gostaria agora que você fechasse teus olhos e que você liberasse na tua vida aquilo que Deus está querendo fazer. Primeiro olhem aqui para mim. Abram os olhos e olhem para mim. Quem gostaria que Jesus voltasse hoje? A grande maioria de nós não quer. Sabe por quê? Porque quer viver um pouquinho mais. Eu só quero casar antes de Jesus voltar. Eu quero
comprar uma casa antes de Jesus voltar. Porque a nossa vida, os objetivos da nossa vida estão nessas coisas. Porque ainda nós não compreendemos, gente, que o mais importante é o reino de Deus. Isso tudo é perfumaria. Deus nos dá porque Ele nos ama, mas isso é perfumaria. O nosso objetivo está em agradar a Deus. O nosso objetivo é estar em Deus. O nosso objetivo tinha que estar todo concentrado nisso. Por isso que a gente leva um susto. Gente, hoje Jesus vai voltar. Meu Deus, se voltar hoje, daí como vai ficar? Eu tinha que assistir a seleção na Copa do Mundo ainda? O que no mundo é tão forte na nossa vida que nós não queremos um encontro com Deus? Se Ele é tudo, quando nós temos um encontro com Ele, nós estamos completos. Não sei que você fica sabendo. Feche teus olhos agora. Converse com Deus. Aproveite esse momento. Tem aqui um encontro com Deus. Certas coisas que estão acontecendo na tua vida hoje, que você não entende, está dentro de um projeto, um encontro com Deus. Quando eu estava vindo para Palmas a primeira vez, deu um grande temporal na estrada e caíram 5 árvores, 3 carros na frente assim, de distância, e caíram as árvores. Tudo parou, o trânsito parou. O primeiro sintoma que a gente tinha era: Deus não quer que eu vá. Só que Deus tinha marcado um encontro comigo aqui em Palmas. E as árvores não me seguraram. E eu vim. E já tive tantos encontros com Ele aqui, que foram mudando a minha história. Libere o teu coração para aquilo que Deus quer fazer através de você e com você. Espírito Santo, nós queremos nos pôr agora na tua presença, para que nas nossas vidas se abram portas no céu, que desçam escadas do céu e os anjos subam e desçam, porque nós queremos ter encontros contigo. Queremos liberar de todo o nosso coração situações e circunstâncias para que possamos ser impactados com o encontro contigo. Queremos abrir o nosso coração, Senhor, exatamente te pedindo encontros, porque nós não queremos continuar como estamos. Nós queremos ser aprimorados. Nós queremos ter alianças. Nós queremos ter pactos. Sobre nós queremos as bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. Todas as promessas, Senhor, que ainda não se cumpriram, dependem de encontros contigo, para que nós possamos alcançar, Senhor, essas promessas. Por isso, Senhor, que hoje não seja apenas uma palavra vazia, mas que esta palavra se torne, Senhor, uma profecia na vida de cada um. Porque eu quero profetizar que cada um, nesses dias, vai ter uma experiência tão forte contigo, um verdadeiro encontro, e aonde eles estiverem, se transformará na Betel da vida deles. Senhor, nós sabemos que só um encontro contigo pode mudar as nossas fragilidades, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa pouca fé,
Um encontro contigo pode nos levar a limites que nunca andamos antes. Um encontro contigo pode alinhar a nossa fé de uma maneira que tudo se torna possível. Por isso, Senhor, eu te peço, nós queremos um encontro contigo. Muitos encontros. Como Moisés na sarça ardente, Senhor. Como Jacó. Como tantos homens que você relata na Bíblia que tiveram encontros contigo. Nós também queremos ter esses encontros. Que a cegueira espiritual não possa nos frear, Senhor. Que nós possamos ver a Betel na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, quero liberar, Senhor, a minha vida. Porque o que eu mais quero é ter um encontro contigo. Em nome de Jesus.